Oi, Beto. Tudo bem? Como tá, Tudo, Ju? tudo jóia. E aí, como estão Tudo as ótimo. coisas? Então, tá bom. Vamos começar aqui a nossa live. O pessoal tá entrando aí. Queria desejar aí para todo mundo uma ótima noite. Agradecer aí a presença de todo mundo que está aqui com a gente hoje para bater esse papo extremamente interessante. Hoje, o nosso convidado é o Beto, que é o fundador e CEO da Cantu Inc., um empresário visionário que transformou a Cantu aí numa das maiores empresas, né, do mundo do pneu agrícola aqui no Brasil. E a gente veio bater esse papo porque o Beto tem uma história extremamente inspiradora e interessante, ainda mais quando a gente fala do desafio de criar uma marca própria, né? Então, Beto, tenho uma admiração enorme por ti, agradeço demais a sua presença e muito feliz de você estar aqui hoje, né, compartilhando um pouquinho da sua experiência aqui com os nossos seguidores, viu? Obrigado, Ju. Que é isso? Poupe um pouco as palavras aí. Eu agradeço. Estou super feliz aqui de participar. Esse papo rápido aqui, gostoso. Falar um pouco de pneu agrícola é sempre muito legal. A gente se conhece há muitos anos, né, Ju? Verdade, Como verdade. concorrente, né, lá atrás, depois como parceiros na Fiat, depois parceiros na Ascenso, né, e agora parceiros Exato, com a Maxan, né? exatamente. Então, é uma história legal, assim, e demonstra como é importante nesse mercado a gente admirar os outros profissionais, trabalhar perto, né? Então, acho que isso é legal, a gente vai aprendendo sempre, né? E não existe, tem sempre competidor aqui, né? Mas a gente sempre pode estar no mesmo lado. E eu acho que a Cantu é um pouco disso, né? Um pouco da. A gente sempre tem essa visão de ser a plataforma, né? De estar sendo parceiro aqui de vários fabricantes, de vários distribuidores, de vários varejistas, né? Estando próximos aqui, porque nosso objetivo é sempre fazer com que o mercado gere bastante valor para todo mundo que está envolvido na cadeia, né? Então, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco da Cantu e falar bastante da parte de pneus agrícolas aí, que é sempre realmente um setor que eu gosto muito, né? E vamos lá, vamos trocar um pouco de ideia aqui. Exato. Essa página, Beto, ela tem sempre um intuito de troca para poder fazer a parte educacional, né? Inspiração. A gente não tem um intuito tanto comercial, mas de inspiração e na parte educacional. E eu não tive dúvidas que você acrescentaria muito hoje nessa live, né? Porque a gente sabe que, além de tudo, a sua história é inspiradora. É como você falou, a gente tem aqui um mundo do competidor, né, do concorrente, mas a gente tem um mundo que a gente está transformando o mercado do pneu agrícola e você está fazendo parte dessa história, né? Então, eu Exato. tenho certeza que tem muita gente que te admira e que aprendeu um pouco com você também, né? Que E eu bom. queria que você pudesse compartilhar com a gente rapidamente, Beto, porque eu não tenho dúvidas de quem está no mercado de pneu agrícola, no mercado de pneu, que já conhece a Cantu ou te conhece, mas um breve relato de como que nasceu a Cantu e como que ela chegou até o mundo do pneu agrícola. A Cantu nasceu há 20 anos atrás, né? Eu tinha 24 anos, trabalhava, tinha sido trainee da ALL, que era na época a maior empresa de logística da América Latina, né? Investida do Jorge Paulo Lema, Marcel Teles, né? Dos grandes criadores aí de várias empresas, aí como Ambev, outras empresas bem-sucedidas no Brasil. E eu acabei tomando uma decisão de me juntar ao grupo familiar que a gente fazia parte, né? Meu pai já trabalhava lá, era o presidente da empresa e principal acionista. E ele me colocou numa encrenca aí de fazer um turnaround de um business de transporte. No business de transporte a gente viu que como o pneu pesa no bolso do transportador, né? Assim como pesa no bolso do agricultor. E a gente acabou trazendo um container, né? Eu falo que é o nascimento da Cantu, foi em março de 2006. Então, há quase 20 anos atrás, né? Vamos fazer 20 anos com muita alegria no mês que vem, né? E a gente, há 20 anos atrás, e até uma história legal aqui, Ju, bem rapidinho também, Não, um fantástico. parênteses, que a gente vai fazer 70 anos, eu estou falando agora, né? Porque, por coincidência, a Cantu faz 20 anos mês que vem, a GP, que agora se juntou à família aqui, faz 30 anos mês que vem, e a Grip Master
que se juntou à família 3 anos atrás, faz 20 anos mês que vem também. A Gripe Master nasceu Caraca! no mesmo ano que a Cantu e a GP 10 anos antes no mesmo mês. Então é uma coincidência muito legal que a gente vai ter agora. Verdade, nossa, que É, legal. então a gente tá fazendo juntos aqui 70 anos, né? Até o tema aí, nós vamos fazer uma convenção no mês que vem, é a Arena 70, né? E a gente está falando que é 70 anos de estrada juntos aí, unidos num só propósito aí de transformar o mercado de pneus do Brasil, né? Mas voltando aqui, a Cantu começou com isso, assim, como a gente conseguia fazer pneu não ser mais um problema e ser realmente uma fonte de competitividade para a empresa lá da minha família e para outras empresas que a gente começou. Então, sempre foi uma empresa bastante voltada a isso, né? Trazer competitividade, qualidade, né? Trazer eficiência, né? Na parte de pneus. Então, com a visão muito de como o pneu pode ser uma vantagem para a nossa companhia e não um peso, um problema, né? Então, a gente está aí, desde então, a gente cresceu do zero, né? Sempre organicamente, tijolo por tijolo, para montar uma empresa hoje de mais de 3 mil colaboradores, mais de 230 pontos de venda no Brasil, no México, nos Estados Unidos, né? Distribuidores em todos os países da América Latina. Então, é uma história de crescimento, né? Não uma história de tanta rentabilidade. Nosso mercado é um mercado de baixa rentabilidade, né? Demais. Mas eu acho que é uma história de um pouco mais de acerto do que erro, um pouco mais de sucesso do que fracassos, né? Mas a gente aprende muito, né? E eu acho que você falou muito de aprendizagem, eu acho que na vida, né? Hoje tem muito conceito de lifetime learning, né? Então, de viver a vida inteira querendo sempre aprender, né? Esse é um pouco da minha cabeça aqui, da cabeça das pessoas que estão junto comigo no time, né? De estar sempre aprendendo, evoluindo, um ensinando o outro, um aprendendo com o outro, né? Então, pode ter certeza que eu vou aprender muito mais com você hoje aqui nesse bate-papo do que você vai aprender comigo. E Beto, o grupo hoje como um todo, depois de quase 20 anos, qual é o posicionamento dele hoje no Brasil? Né? O tamanho do grupo hoje, para a gente passar para o pessoal essa ideia. Legal, eu nunca tive problema nenhum de abrir números, tá, Ju? E continuo sempre uma pessoa muito transparente, né? E a companhia é uma companhia com registro de companhia aberta, né? A companhia tem a gente divulga resultados trimestrais, a gente tem constantemente calls com investidores, a gente tem investimentos tanto de investidores brasileiros quanto investidores internacionais, né? Como a Caterton, que tem 40 bilhões de dólares sob gestão e investiu 120 milhões de dólares em 2023 na companhia, né? Final de 2022 para 2023. Então, é uma companhia hoje que está faturando em torno de 6 bilhões de reais, né, de faturamento. E a gente tem mais ou menos, a gente calcula em torno de 12% de participação do mercado, né? Muita coisa. Que varia dependendo das categorias. A gente basicamente atua de pneu de moto, a pneu de mineração, né? Pneu de caminhão, agrícola, industrial, etc. Mas mais ou menos varia aí. Moto é menos, né? Porque é uma categoria menor nossa, mas nas outras categorias está em torno aí desses 12%, dependendo da categoria, o estado, etc. Então, é um orgulho para a gente aí, de cada 10 pneus no Brasil, praticamente um pneu aí é vendido por nós, né? Temos grandes fabricantes, parceiros nossos, Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental, Bridgestone, né? Grandes companhias que fornecem para a gente no Brasil. As maiores fabricantes são nossos parceiros, né? Prometeum também, um grande parceiro. Muito legal. Caiu um pouco aqui. Deu uma cortadinha, mas já voltou. Entra a chamada, né? O telefone não para. Imagina, esse telefone. Ô, Beto, eu peço desculpas. Imagina, então, sem problema. Então, a gente tem grandes fabricantes, como as fabricantes nacionais, Prometeum, todos os fabricantes que eu já mencionei. Também grandes fabricantes internacionais, como Hankook, como Kunro, como Fiat, né? Que você já trabalhou lá, e equipamento original em muitas máquinas agrícolas, né? A gente vai falar um pouco da Fiat aqui, que é o nosso principal fornecedor de pneus agrícolas, né? E também as nossas marcas próprias, né? Que hoje representam uma fatia super importante do nosso faturamento, como Speedmax, Grip Master, né? Temos a marca Itaro também, que a gente vende na Pneu Store. Então, são marcas que a gente está investindo bastante também aqui, mas, ou seja, não uma em detrimento da outra. A gente quer sempre ter o produto certo para cada tipo de cliente, para cada equipamento, para cada bolso, né? São bolsos diferentes para cada cliente. Então, esse é um pouco da nossa ideia, ser realmente o fornecedor que tenha todas as opções aí que o cliente busca, tá?
Beto, e uma coisa que chama muito a atenção da gente que está no mercado, né, dos nossos clientes e nós que estamos aqui na parte comercial e técnica, é o quanto que a Cantu foi visionária e corajosa de criar a sua marca própria, né? De desenvolver a sua própria marca dentro do mercado e ainda mais ousada quando ela foi para o mercado de pneu agrícola, que é um mercado totalmente fechado, que ficava ali antes da pandemia praticamente na mão de duas, três marcas e só, né? Então eu queria que você me contasse assim rapidamente como foi esse insight e como que você viu essa oportunidade de criar sua própria marca e a partir daí quais foram os desafios? Eu acho que assim, a gente tem um conhecimento hoje de tecnologia, de homologação, controle de qualidade, que nos dá bastante segurança quando a gente escolheu começar essa jornada, tá, Ju? A gente tem uma situação aqui de eu pessoalmente eu já visitei mais de 150 fábricas durante a minha vida, né? Então, Nossa, com 44 anos, já estou ficando velhinho aqui, mas 44 anos, eu acho que ainda tem uma certa juventude ainda na energia aqui, e com 150 fábricas é bastante coisa, né? Então, a gente tem hoje 60 fabricantes que produzem para a gente, né? E a gente tem uma segurança muito grande, até porque muitas dessas fábricas que hoje produzem para a gente já produziam e vendiam as marcas delas para a gente. Então, assim, a gente tem um histórico de garantia, de controle de qualidade, de performance, né? Que a gente consegue ter uma garantia muito grande de entrega da qualidade, né? E aí eu tenho visto também que as pessoas gostam de fazer negócio com gente brasileira, com pessoas que estão aqui, skin on the game, né? Colocando a mão na massa aqui. E isso tem ajudado também. Então, a gente colocou a marca Speedmax aqui no mercado. Hoje, ela tem uma participação muito grande. Temos hoje o embaixador da marca, que é o Galvão Bueno, né? Que está junto com a gente aqui nessa jornada. Escolheu a gente também como parceiro. Então, eu acho que o histórico de compras aí, de vendas, né? A gente, ao longo da história, aí, já vendeu mais de quase 50 milhões de pneus, né? Então, eu acho que a gente aprende um pouco quando a gente compra, quando a gente vende, né? E a gente tem bastante segurança aí de entregar a melhor qualidade, né, nessas marcas, né? E aí são fábricas, são plantas diferentes, né? A nossa planta da Índia que produz o pneu radial, a nossa planta do Vietnã que produz um pneu florestal, a nossa planta da China que produz um pneu OTR, né? A nossa linha industrial sólida que fica no sul da China e a gente traz de lá. Então, a gente tem as melhores fábricas que são especialistas em cada tipo de produto, o que nos permite ser competitivo, ter uma grade grande e ter altíssima qualidade, porque são fábricas que não fazem tudo, né? Não tem uma fábrica que faz tudo pra gente, né? A gente tem a melhor fábrica para cada tipo de produto. E mesmo quando a gente tem uma marca budget, por exemplo, nós temos uma marca de entrada, que é a marca Striker, por exemplo, que a gente tem pneu água, pneu OTR, etc., que é uma fábrica que consegue entregar uma boa qualidade com um custo bem atrativo, né? Mas, principalmente, eu falo que qualidade é diferente de performance. Qualidade é você ter estabilidade no que você pagou e que você vai receber, né? Performance é outra coisa, né? Claro que você vai ter um pneu Michelin, um pneu Trelleborg, né? Um pneu de altíssima qualidade que você vai pagar um pouco mais aquele investimento e vai ter um retorno à altura daquilo, né? E, às vezes, dependendo do equipamento, né? Se você tem um trator de baixa potência, etc., você precisa de menos performance, né? Você tem um caminhão, um trator que é menos utilizado durante o ano, etc., ele exige menos. Um trator de cana é diferente de um trator de um minifúndio no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, exatamente. E aí eu falo o seguinte, o pneu tem sempre bolsos diferentes para cada tipo de pneu, né? Então, às vezes as pessoas me ligam, qual que é o melhor pneu? Eu falo assim, depende, assim, se você quiser falar assim, qual o melhor pneu como uma coisa de status, de uma coisa que você quer ter, você faz questão de pagar qualquer preço para ter o melhor pneu, fala sempre o Michelin.
né? O Michelin é sempre o melhor. Eu gosto. A Michelin construiu uma coisa assim. Eu sou parceiro, muito parceiro da Michelin, né? Super fornecedor nosso. E ela construiu uma imagem de marca que é uma coisa magnífica, assim, né? É igual bolsa de um Louis Vuitton para as meninas aí, né, Ju? E eu acho super Exato. legal isso, né? Mas muitas vezes, dependendo do bolso do cliente, da aplicação que ele usa, não precisa assim. Então, o melhor pneu é aquele que te entrega o que você se propõe a fazer com aquele veículo por aquele preço que você pode pagar, né? Então, Exatamente. E o nosso então mercado, né, Beto, ele também é feito, né, de tratores não tão de alta potência. Praticamente metade do nosso mercado de máquinas são tratores abaixo de 100 cavalos, que não necessitam, às exato. vezes, de tantas tecnologias ou de uma performance extraordinária, porque a quantidade de horas que se trabalha é diferente do que se trabalha hoje na cana, numa usina. E a gente tem que estar Isso. preparado para atender todo esse mercado, desde o cara que usa o tratorzinho de 75 cavalos até o cara que usa o Bid Bud de 700 cavalos, né? E eu Não dá, percebo não dá para muito. ter um 12.4 radial VF, né, Ju? Então, Exato, assim como exato, não dá para colocar um 710 7042 convencional no trator, né? Então, exato. são aplicações e necessidades diferentes. Então, é isso que a Cantu trouxe aqui com as marcas próprias, né? Para a gente complementar o mercado, a gente via que tinha gaps nas marcas que a gente representa hoje, né? Com muito orgulho, né? Então, eu acho que esse é um pouco o caminho da marca própria para a gente aqui, tá? Tá. E hoje, no geral, vamos esquecer um pouquinho, um pouquinho o Speed Max e vamos pensar, no geral, a representatividade do pneu agrícola na Cantu. Mais ou menos hoje, como funciona essa representatividade? Do nosso faturamento, quantos por cento do faturamento é É. agrícola? Você sabe que o mercado agrícola, ele normalmente, mundialmente, ele está. Você inclui o OTR industrial quando você fala agrícola ou está falando pneu Pode para. incluir, pode ser o OHT. Normalmente está aí o HT, que a gente chama aqui também, né? Que a gente inclui o OTR, o agrícola, tudo na mesma categoria. A gente está falando aí de 7 a 8% do mercado mundial, né? Sim, E a gente tem mais ou menos isso hoje aqui, tá? o mesmo 7 a share. 8%, né? Ele é um produto de nicho, né? Claro que pneu de caminhão, Sim. e pneu de carro e caminhonete é o que move aqui o faturamento da companhia. E é um trabalho mais, digamos, longo, né? Mais de construção de longo prazo. A gente fez, por exemplo, já deve ter participado, faz 10 anos que a gente participa da AgriShow, participamos de várias feiras agrícolas, então a gente vai construindo isso, é uma maratona, né? Talvez o pneu de passeio é 100 metros rasos, né? Mas o pneu agrícola, o conhecimento, o treinamento da equipe de vendas, o entendimento do cliente, ele é um negócio de longo prazo, né? Então, porque ele é nicho. Mas ele é isso. Hoje, na nossa representatividade, deve estar em torno de 8% do nosso faturamento. Certo. E quando a gente está falando do Speed Max na agricultura, né? Quando que você não começou com o pneu agrícola, você começou com o pneu de passeio, o pneu de carga, e o pneu agrícola ele veio num segundo momento, né? Porque até esse entendimento do mercado, desse posicionamento. E hoje, como que você enxerga esse crescimento, Beto, para o Speed Max aí para o futuro? Você tem planos de aumentar a sua gama? Como é que tá? E como que explica um pouquinho, você tem uma equipe que pensa nisso, exclusiva para a tua marca? Porque o que que acontece? Eu lembro que quando eu comecei a postar sobre a sua live, a maioria das pessoas que me questionaram são revendedores, que te admiram e falam assim: nossa, eu quero entender como é que funciona, como é que se pensa nisso, como é que se estuda. Isso. É só fazer um pedido para a fábrica, tem uma equipe por trás disso, quem que pensa, né? Então eu tenho certeza que muita gente está aqui porque tem essa curiosidade de entender sobre esse processo. Olha, eu tenho uma marca, eu vou trabalhar nesse mercado e como que funcionou isso para você levar para a agricultura? Nada é fácil, né, Ju? Tudo exige tempo, trabalho e investimento, né? Então, Muito. a gente registrou a nossa marca Speedmax em 2009, 10, mais ou menos. A gente começou o pneu agrícola na companhia com outras marcas em 2011. Quando a gente registrou a marca Speedmax, ela fazia só câmeras de ar na época, tá? Hoje nem temos mais câmeras de ar, para você ter uma ideia, que a gente acha que não faz sentido, porque tem grandes produtores aqui no Brasil. A gente é parceiro da Tortuga aqui, que distribui, na minha opinião, uma câmera de altíssima qualidade. Então a gente não acha que faz sentido aqui a gente entrar nesse mercado. Mas o pneu agrícola ele começou mais ou menos há uns 5 anos atrás, tá? A gente tem hoje como departamento
Nós temos hoje 10 pessoas trabalhando na área de marcas próprias, tá? Então é uma área super grande aqui. A gente tem um diretor da Bridgestone, né? Ex-diretor de qualidade e diretor industrial da Bridgestone, que é o Miller, que trabalha com a gente nesse projeto, tá? E a gente tem o Alisson, que é o nosso engenheiro de produto, né? Ele que desenvolve os nossos produtos. Nós temos também especialistas de cada categoria. Nós temos um especialista 100% focado na linha do HT, que é o Alexandre, que trabalhou também na Michelin e também na Prometheus, né, trabalhar com a gente, então, nessa área. Ou seja, você tem que entender o que o cliente quer, como você entrega aquela qualidade, e também você precisa controlar a qualidade na fábrica. Então, a gente tem um controle de qualidade muito restrito nas fábricas, tá? E a gente precisa de trabalho de campo, porque tudo isso é teoria se não representar um ganho de produtividade em campo, né? Então, quando a gente vai para campo, que a gente realmente vê isso acontecer. Então, todo esse time aí faz esse trabalho técnico. A gente investiu mais de 50 milhões de reais hoje no desenvolvimento da marca própria. São 10 milhões de dólares aí que a gente investiu até hoje em moldes, engenharia, marca, tudo isso, né? Então, E o todo o marketing investimento... também, né, Beto, que é eu necessário não estou fazer, colocando né? marketing. Marketing é uma coisa, é uma conta. Eu falo marketing é aquele negócio seguinte, né? A gente investe muito em marketing e metade do dinheiro que a gente investe em marketing a gente joga fora. E o problema é que a gente não sabe qual metade, né? Então, é, mas o marketing é uma coisa diferente, assim. Então, a gente sempre fez muito marketing, né? A Cantu sempre se posicionou com Sim. marketing, né? Investimos também em marketing da fábrica que a gente representa, né? Cunro, Fiat, sempre fizemos muita ação de marketing. Então, isso para nós já é dia a dia aqui. Então, não estou colocando nessa conta, né? Mas eu acho que é isso. Assim, hoje a gente tem mais de 5 mil SKUs, né? Em marca Da marca própria. própria. Isso, então tem uma linha extensa, aí eu estou colocando o Grip Master também, que temos uma linha gigante aí de pneu industrial, principalmente OTR, mineração. Então é uma linha super importante para a gente adquiriu a Grip Master há 3 anos atrás, né? O Felipe e o Leandro são sócios da companhia aqui, eram competidores aí, hoje são sócios nossos e trabalhamos juntos aqui no mesmo propósito. Assim, é um caminho que veio para ficar. A gente vai investir muito na marca. Hoje a gente tem pneus de alta flutuação em Speedmax, a gente tem pneus convencionais, pneus de implemento, pneus radiais, tá? Estamos lançando uma linha de VF agora também, tá? Tá sendo lançada, vamos lançar ela daqui 4 meses. Temos pneus sprayer, né? Temos pneus de pulverização, temos, assim, praticamente todo o mix agro a gente tem. Hoje, no pneu de caminhão, o nosso pneu mais vendido é o pneu Speedmax. No pneu de passeio também é o Speedmax, tá? Em pneu OTR e pneu industrial, a nossa marca mais vendida é o Grip Master, né? E a Que a marca gente já própria também, né? trouxe, isso, que é também marca própria, a gente trouxe a Grip Master para dentro da nossa família aqui. E a gente, em pneus agro, é a exceção, que a maior marca é uma marca que não é própria, que é a É a Fiat, parceira. tá? Uhum. A Fiat hoje é o nosso principal parceiro no pneu agrícola, né? A gente fez um trabalho praticamente em conjunto aí, hoje, em equipamento original, né? John Deere, ACO. Excelente. Então, isso tudo tem fortalecido, mas a gente tem muito transparência. A gente sabe que a gente desenvolve a nossa marca e não é em detrimento de, é em complemento a, né? Então, Exato. eu acho que o investimento da marca própria fortalece a nossa rede, permite a gente atrair ótimos talentos e permite a gente ter uma oferta completa para o nosso cliente, né? Então, a gente vai continuar nessa tocada aí, tá? E Beto, só para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os nossos seguidores, para o pessoal que está aqui, sobre esse aprendizado de fazer uma marca do zero, né? E para esses empreendedores, esses representantes que querem inovar no mercado de pneus agrícolas, qual é a sua dica? O que você tem a dizer, o recado que você tem para dar para esse pessoal? Eu acho que, pô, o que eu tenho para dizer? Eu tenho que aprender, né? Primeira coisa que tem que aprender é sempre isso. Tem que estar entendendo que o mercado vai mudar, o mercado muda todo dia, que não é fazendo as mesmas coisas que a gente vai chegar em lugares diferentes. Então a gente tem que estar sempre mudando a rota, corrigindo a rota,
melhorando, né? O mercado cada vez mais competitivo, todo mundo tem que ser mais eficiente, trabalhar melhor. Não vai ter vida fácil, né? Nunca teve, nunca vai ter. Nosso segmento é muito agitado, é muito dinâmico, mas não é um segmento fácil, né? E eu acho que nós não temos que ter medo de inovar e buscar o melhor para as nossas empresas aqui, para nossos times, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar aqui mirando o melhor, preparado para o pior, né? E às vezes não deixar se afetar aí pelas oscilações de mercado, oscilações econômicas, políticas, que esse país é assim mesmo, né? Nunca vai Exato. ser, digamos, voo de brigadeiro, né? Então sempre vai ter essas oscilações. Nós temos que acreditar. Eu acho que acreditar no país, acreditar nas nossas empresas, nos nossos times e estar sempre desejando o melhor aí, que tenho certeza que todo mundo que acredita e que segue resiliente, que sempre em frente aí, sempre chega longe, né? Então, espero que todos aí comprem cada vez mais Speedmax, Gripmaster, também as nossas parceiras fabricantes que estão com a gente aqui, que a gente continue crescendo, né? Nunca tirando o lugar de alguém, mas sempre agregando aí, buscando crescimento para o mercado e ajudando as companhias, os revendedores, os frutistas que estão perto da gente aí, sempre que a gente continue nessa jornada juntos aí de mãos dadas e construindo o melhor para o nosso país. Beto, tem dois comentários que eu queria passar aqui para você antes da gente finalizar. Um é da Rafa, né, da Rafaela Ceni, que trabalha na Ciat. Ela Legal. falando Um beijo, sobre Rafa. A Rafa ajuda muito a gente aí, faz treinamento no nosso time, é fera. Trabalhou comigo já, ó, essa foi o Pois contrário. é, Trabalhou comigo, agora está no meu fornecedor. tá vendo? Se Ó, estiver no concorrente, não tem problema que eu vou ficar junto dela igual, aí vou incomodar ela sempre. ela deu os parabéns, né? E falou sobre a revolução do mercado que a Cantu tem feito dentro do mercado dos pneus, trazendo uma competitividade, acessibilidade na compra de pneus, né? E falando sobre essa disponibilidade financeira. Então, esse foi o comentário dela. E tem uma pessoa que perguntou por que a Cantu não faz como a CIMED e tenta patrocinar a seleção. Já temos a voz da Copa, tem a Copa, né, chegando aí. Eles querem saber se existe a possibilidade da Speedmax e da Cantu patrocinar a Copa e a nossa seleção na Copa. Como é que você vê essa pergunta? Primeiro que eu não vendo remédio, né? O João Adib vende remédio, né? Eu vendo pneu, né? As margens são diferentes, né? Então não temos tanto resultado. Mas nós temos a voz da Copa, né? Nós temos o Galvão Exato, o Bueno. Galvão Bueno. Então, a gente, até para que vocês saibam, nós vamos estar na Copa, tá? Nós vamos estar, nós somos patrocinadores oficiais do Galvão Bueno na Copa. O Galvão Bueno vai ser o narrador oficial da Legal. SBT. Tá? Então, para quem não quiser assistir aí no outro canal aí tão criticado, pode assistir a Copa na SBT com a voz do Galvão Bueno. Patrocinado por vocês. É o garoto propaganda, é o garotão propaganda aí da Cantu, da Speedmax, né? E da Gripmaster. Então, a gente vai estar na Copa. Um dia a gente chega aí para ser a marca de pneu da Seleção Canarinho, mas hoje estamos muito felizes aí de estar na voz aí provavelmente a pessoa que junto com a gente nos maiores alegrias e nas maiores tristezas estava nadando aí, né? Desde o Ayrton Senna, a seleção brasileira, os melhores e os piores momentos da nossa seleção e da carreira intensa e breve do Ayrton Senna. Ele sempre esteve perto da gente, então acho que todo mundo tem uma lembrança muito boa, então a gente está muito feliz aí com tanta quilometragem aí que a nossa campanha é colocada aí à disposição pelo Galvão Bueno. E eu acho que essa é a maneira que a gente consegue aí participar disso num ano de Copa aí, tá bom? Com certeza. Beto, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar a sua história. Eu tenho certeza que muita gente se inspira como eu em você. E você pode ter certeza que tudo que foi compartilhado aqui, com certeza, vai agregar muito para o nosso mercado. Admiro muito você. Obrigada por tudo. Ótima noite e espero que a gente possa se encontrar em breve. Obrigado, Ju. Fica com Deus. Um beijo a todos aí e vamos trabalhar. E vamos trabalhar que fevereiro não tá fácil, estamos no fechamento aqui, correndo aqui. Obrigada. Até. Tchau, tchau.